3, Três, tá no bom. livro. 3 no livro com o metrônomo. É, Ok, tá. E sumiu sua imagem aqui, pronto, voltou. E qual é o livro mesmo que você está lendo? eu tô lendo esse no metrônomo, que eu consegui esse É o livro. que? O verdadeiro sucesso? É, eu Ok, consegui esse bacana. livro porque eu conheci o Fernando Jorge Avelino caminhando na praia, Olha que é que o bacana, autor. hein? Ele dá treinamento em São Paulo, tudo. E aí ele trouxe o livro e me deu de presente. Que ótimo, está gostando? Oh, tô gostando. Esse livro aí com o metrônomo não dá mais de meia hora, né? É. Então, assim, eu li Essa é a ele. parte, Eu essa é a tô na parte segunda ruim. leitura, né? Como eu li 20 minutos, 3 vezes, então eu tô na segunda leitura. Bacana. Então eu faço muito isso. Quando eu gosto de um livro, eu também leio várias vezes. Não porque eu não entendi, Não, mas porque não porque entendeu. você sempre tem uma visão diferente. Porque quando eu Exato. releio para poder entender, o nome é retrocesso, né? Eu fico Aham. voltando para tentar entender. Tem gente que faz por parágrafos, tem gente que acorda depois de algumas páginas, né? E viu que estava pensando em outra coisa. E tem gente que chega a voltar capítulos, porque às vezes não lê todo dia. E aí ele pega o livro depois de uma semana. Nossa, eu não estou lembrando aqui do que eu li. À medida que ela vai continuando a leitura, ela resolve eu começar de novo ou voltar uns 2 capítulos para trás, né? Esse É, aí é grave, é um vício sério, é chamado retrocesso. Mas o mas fato de assim, você eu reler também a tô lendo Bíblia, outros dois, né? claro, No Kindle. Tô maravilha. A lendo Bíblia mesmo é um livro que não acaba nunca, o conteúdo dela, né? É infinito. eu tô lendo Bilionários. Já leu esse? Sim, a gente tem, inclusive, em PDF aqui no grupo dos alunos, né? Eu tô lendo Bilionários e eu consegui um essa semana que não tinha nem tradução no Brasil, foi traduzido semana passada, que é O Poder de Pensar Fora da Caixa. Ah, isso aí a gente já fala sobre isso há muito tempo aqui, mas abordando a leitura, né? É, Porque quando a pessoa ela lê o texto e se preocupa só com as palavras, só o preto que estava no fundo branco, a compreensão dela é muito pobre, né? exato. Então, se ela É, pisar um degrau fora do texto, né? Se ela olhar o texto por fora, né? Aí ela consegue ver o que se chama de entrelinhas, né? Inclusive dizem, né? Eu estava assistindo um judeu ontem, né? No YouTube, e ele estava falando que a Cabala é um livro das entrelinhas da Bíblia. uau. Aí eu achei interessante esse conceito que ele deu da Cabala, né? Porque é o que a gente fala muito aqui, né? Aprender a ler nas entrelinhas, Nas né? entrelinhas. E os livros de Salomão, tem alguns que não estão na Bíblia, né? São muitos, assim, controversos, porque não se sabe se realmente foi Salomão, né? Mas tem conhecimentos, assim, extremamente interessantes. Ok, então, olha só esse bate-papo nosso sobre os livros que você leu, eu já falei sobre retrocesso, ler nas entrelinhas, sair fora da caixa na interpretação do texto. Olha só, então foi uma conversa bastante rica aqui nessa introdução, né? Sim, é E a verdade. capacidade da gente ver o livro. É como se você passasse por uma experiência que você passou filmada. Então, hoje isso é possível, né? Antigamente só tinha o VHS, né? Então, era todo mundo que tinha uma filmadora, era muito cara, mas hoje todo mundo grava vídeos pelo YouTube e pela câmera do celular, desculpa. E alguns, claro, põe no YouTube. Você já assistiu um vídeo seu, né, que foi filmado há 10 anos atrás? Quando a gente fazia aula, Não, qualquer situação, aniversário, um acontecimento, alguém pegou, registrou e você nem lembrava disso e assistiu. não sei nem se eu tenho esses vídeos. Tá? Eu tenho Eu vídeo. tive a oportunidade que a gente filma os eventos, né? Aham, Com palestras de 10, 15 anos atrás.
E Quando você aí, assiste, você vê que você mudou, né? Completamente. Ou seja, as coisas que você falava, as coisas que você, a maneira como você se posicionava. Então você percebe, nossa, eu estou vendo outra pessoa. quando você fala de posicionamento e de. Só de posicionamento, eu já, assim, não preciso nem ver o vídeo, eu olho e falo assim, sou outra pessoa. Com certeza. É. Mas quando tem o filme, Agora, você com vê, tanto você treinamento do Fábio fazendo. Marçal e do Paulo Vieira, eu vou falar para você uma coisa: esse negócio de identidade está tão forte em mim, mas tão forte, que eu vou falar para você, me transformou completamente. Não, com certeza. Quando você mexe, tudo aquilo que você concentra aumenta, né? Então, se você concentrar em melhorar a identidade, ela com certeza ela tem uma resposta, né? Tudo que você concentra aumenta. Se você concentrar no banheiro da sua casa, você reforma ele, né? Então, imagina se você se concentrar em você mesmo, né? Então, é isso que a inteligência emocional faz, é um trabalho de concentração nas suas próprias coisas, né? Nas suas próprias decisões, nos seus comportamentos. E a leitura dinâmica ajuda muito, né? Porque nem sempre a gente tem como estar com esse autor que você encontrou na beira da praia, né? E ele não teria como lhe contar nesse encontro tudo que ele escreveu e que ensina provavelmente há alguns anos. Então, o livro é essa coisa mágica, tá? Então, no metrônomo, você colocou qual batida quando você lia esse livro aí? Na primeira, eu li com 60. 60. Então, você vai perceber, Meio Soraya, zero, que na primeira. Agora eu estou lendo com 75, porque é muito devagar. você vai perceber que o 50 e o 60 é uma velocidade padrão para ficar entre 800 palavras por minuto, 800, 900 palavras por minuto, tá? Ou seja, é uma velocidade que se estabiliza, né? Se o livro tiver, por exemplo, 12, 13 palavras em cada linha, você lê 60 linhas por minuto, cada toque é uma linha, né? Aham. 60 toques significa que ele vai tocar 60 vezes em um minuto. Então, 60 vezes 13 dá 900, né? Se for 60 vezes 12 palavras em cada linha, dá 780, né? Então, dá entre 780 a 900 palavras você vai estar lendo. E aí, no 75, não, aí você já está acima de 1.000, né? Então, essa é a tua zona de conforto agora, né? E 60 E assim, palavras, é zona de conforto mesmo, sabe, Gênesis? Porque se eu coloco no 70, no 60, me incomoda. os 60 você faz assim como se tivesse até sem um metrônomo ligado, tá? Aí, é claro que isso já corresponde a 30 segundos por página. Uma página ela tem de 25 a 30 linhas. Então, se você está lendo no 60, você está lendo 2 páginas por minuto, né? Em torno de 100 páginas, não vou nem dizer 120 páginas por hora. Em determinados momentos você para, fica ali pensando, né? Respiro. Respira, olha para o lado, enfim. Você vai fazer algumas associações do que você está lendo com a sua história, né? Então, eu diria Sim. que dá 100 páginas por hora. De toda forma, é quase que um livro numa sentada. Se você ler 1 hora e meia, 2 horas, dá para ler um livro, né? Isso sem pressa nenhuma. O mais fantástico é isso, é que você vai estar fazendo o teu normal, passou a ser, se é claro a pessoa tem 2 horas por dia, um livro por dia, tá? Então, a ideia é justamente essa, conseguir fazer um livro por dia. Mas se você insistir no 75, ele vai ficar fácil, tá? Ele vai ficar fácil, o 75. Em qual página você parou? Agora, que eu estou na segunda leitura. Eu estou na Certo. página aqui, 68. Você ia ler a 68 ou leu a 68? Não, vou começar a 68. Eu li até a Você consegue 67. isso? Consegue tirar uma foto dessa página? 68? Isso. E mandar para o meu WhatsApp? Consigo.
Ok. Então, você já pode, Soraya, estar fazendo. Claro que as apostilas, né, elas são interessantes sempre, né? Sempre que possível, pegar um bloco treina 10 minutos, né? Ou meias palavras, ou palavra distorcida, ou palavra invertida, ou palavra com número, ou que seja duplas palavras no primeiro caderno, sequência. Então, de vez em quando, é bom você estar pegando, né? Dia sim, dia não, pegando ali 10 minutos e fazendo 10 minutos mais 10 minutos, como se tivesse um personal com você. Mas, como você já está bem avançado, você pode treinar no livro, tá? Então, por isso que eu pedi a página, porque nós vamos fazer o exercício no livro. Então, essa semana você pode treinar no próprio livro. Claro que tem o de parágrafo a parágrafo, tem o exercício que você lê 10 minutos e explica 5, mas esse é diferente, né? Sei. Tô mandando a página aqui. Ok. Nossa. Então, esse exercício, ele é justamente para simular precisão, né? Então, ele vai além da retenção. Uma coisa é você reter elementos soltos, né? Quem, onde, quando, como que aconteceu, por que que aconteceu. E uma outra coisa é você conseguir trazer ideias completas, né? Com organização mental, clareza e precisão, porque tem uma característica até que até a neurolinguística explica. Às vezes a gente generaliza, às vezes a gente distorce, né? E às vezes a gente cancela. O cancelamento é quando eu não vejo coisas que estavam no texto. A distorção é quando eu misturo um pouco de verdade, né, com o que não estava lá. E a generalização é quando eu costumo criar um padrão e dizer, não, isso tudo é, por exemplo, comunismo. Ah, isso aqui tudo está falando é de... Você gera um estereótipo, isso aqui é coisa da direita. Não, não, isso aqui tudo é coisa do capitalismo selvagem, ou isso aqui é neoliberalismo. Então, às vezes a gente generaliza o texto, não consegue enxergar outra coisa. Às vezes a gente distorce, às vezes cancela. E a ideia é não, é clareza, percepção de ideias e precisão. Então, por isso que a gente geralmente fala com 5 a 9 palavras, que é o número 7, número mágico, né? Sei, Eu aham. gosto. Então, você vai ler a página, né? Pode usar, inclusive, o metrônomo, né? Se quiser colocar o metrônomo aí no 60 ou no 55. Então, você vai ler e, e aí nós vamos fazer o exercício. Deixa eu só colocar o metrônomo. Tá, 65. Pronto. Pronto, pode ler. Pronto. Ok. Então, uma ideia só com 5 a 9 palavras. Bom, primeiro é que as pessoas, elas têm medo da velhice. Isso. As pessoas geralmente têm medo da velhice. Então, todo mundo quer viver muito, na verdade? É, Eu não conheço ninguém quer morrer logo, né? A não ser que está passando por algum transtorno, né? Então, mas todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, exatamente. tá? Então, esse ponto aí que você colocou, eu acrescentaria esse comentário, né? E aí ele vai comentar uma série de realidades aqui, e que hoje eu diria que vem muito antes da velhice, inclusive, né? As pessoas na juventude
já se preocupam em sair da puberdade. Né? As pessoas de 30 anos já se sentem velhos, né? É, Pelo que eu percebi aqui, esse contexto que ele coloca no texto, eu não diria que nem seria uma preocupação de quem está nos 60 para 70, mas uma preocupação de quem tem 30 até. Então, vamos ler mais uma vez, trazer mais uma ideia, né? agora mais uma ideia? Isso. Então, você vai fazer aí páginas soltas e você pode trazer 2, 3 ideias, ler de novo, 2, 3 ideias. Aí esgotou a página, pode escolher uma outra página, de outro livro até, se quiser, ou do mesmo. Então, são 10 minutos de exercícios, lendo com metrônomo, trazendo ideias e com precisão. Então, o nome dessa ferramenta é o exercício da precisão da retenção. Ok. Mais uma, então. Mais uma ideia Mais uma leitura. é que... lê Não, mais uma leitura? mais uma leitura. Geralmente, Tá, ler faz uma ideia, mas como você já fez esse exercício com outros da apostila, eu vou pedir que você leia agora e traga até mais de uma ideia. tá. Pronto. Isso. Então, umas 2 ideias, pelo menos. Então, o medo das pessoas é que a velhice, ela pode trazer pobreza e privações, além de Pobreza e doenças, privações. né? Aí você E pode perder a pegar a ideia, se você quiser, você pode pegar a ideia e parafrasear, né? Então, por que que o medo traz pobreza, né? Uma coisa que eu vi nos Estados Unidos é que lá não tem aposentadoria. Existe uma ajuda, um auxílio, né? Parecido ao que tem aqui no Brasil com pessoas de baixa renda, né? Então, tem um auxílio. Então, uma pessoa que às vezes ganha US$ 10.000, né, vai passar a ganhar 1.200, que é o auxílio aposentadoria. Ou seja, mudou totalmente o padrão, né? E eu ouço, assim, né, desde pequeno, né, os nossos avós, né, e alguns parentes dizendo que o medo deles é de ficar incapaz, né? de ficar incapaz. Ou seja, dependendo de um enfermeiro, de um parente, de ter que morar com o filho e estar ali doente, né, incapaz, não é isso? É, Então, acho que isso aí resume, tá vendo como você faz, ó? Você traz e pode até criar correlações, né? Então, quando você falou de pobreza, né, e doença, me lembrou, né, uma coisa no Brasil, na minha infância, e me lembrou de um fato que eu percebi nos Estados Unidos, que deixaria muita gente desesperada aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos as pessoas têm o costume de poupar, de pegar uma parte do salário e guardar, né? Quando você é muito jovem, para pagar a faculdade dos filhos. depois da faculdade, providência Depois que privada. eles se formam, você guarda para sua velhice, né? E aqui a gente não faz, então imagina no Brasil, né? A pessoa aposenta e sai, né, perde o padrão de vida. E aí ele vai comentar no último parágrafo sobre isso aí, o que isso vem causando na sociedade. Então, como eu disse, você Nem pode assim trazer na mais 2 ou pesquisa. 3 ideias. O que mais você lembra do texto? Do suicídio, né? E que, Degradação assim, moral e muitas suicídio. pessoas, elas têm gastado, assim, fortunas. Essa já é uma outra ideia, né? É outra ideia. Tem gastado fortunas para tentar manter a aparência, né? A beleza. Eu não vou muito longe, não. Eu mesmo invisto, não vou dizer que uma fortuna, mas uma quantia superior ao salário de muita gente para manter o cérebro. Então, a última vez que eu pedi, né, os meus suplementos, deu quase R$ 3.000. Uau! Então, você vai lá no magnésio trionato,
que não é barato, né? Eu compro ali por 300 cápsulas, né? Para ficar mais em conta. Você vai pegar um DHA de qualidade, né? Se você importar da Noruega, então, que é o melhor do planeta, né? Que é onde estão as águas profundas, né? Então, é a mais qualidade, o ômega 3. Né? Aí, se você coloca um pregnenolone, um DEA, né? O DHA, que funciona muito bem para o cérebro, junto com pregnenolone, e aí você inclui um monte de antioxidante, que o antioxidante ele não é só para ficar com a pele lisinha, não. O antioxidante ele também previne a morte dos neurônios, né? Então, manter as conexões, aquela coisa toda. Eu sei que o doutor Rodrigo Almeida, que passou para mim, né? A gente fez um estudo, ele também fez os cursos do doutor Laí Ribeiro. Eu sei que não fica barato, né? Então, você não, hoje em dia, não precisa ficar velho, não. Você vê os atores, né? As atrizes, elas estão mais novas, parece, que quando começaram, né? É verdade. Tem alguns que eu olho assim e falo, nossa, tá mais bonita do que quando eu a conheci, né? Quando eu a vi pela TV. Então, isso tudo é o quê? É o hormônio do crescimento, enfim, uma série de reposições hormonais, e isso vai mantendo a juventude. E é muito caro, né? Pelo menos hoje ainda é muito caro. Talvez, quando a população envelhecer, né, vai ter mais procura, vai, né? Então vai comprar mais e vai ficar mais barato, né, o produto industrializado, não é isso? Os hormônios É, bioidênticos. Então, observa o que a leitura dinâmica faz com você. A gente lê uma página dessa e poderia ficar aqui o dia todo trazendo elementos. E olha que você não esgotou o assunto. Você falou um pouquinho do primeiro parágrafo, uma ideia, e trouxe duas ideias do último parágrafo. Né? Não, teve uma que isso. foi do último ali, aquela coisa dos investimentos em cremes, né? Ele vai adentrar também pela coisa dos falsários, né? Ou diria até que aqueles que não têm má intenção, mas acreditam, por exemplo, tem gente que acredita que sucos, raízes, detox fazem bem para uma coisa e às vezes não, pode até fazer bem para uma outra, né? Então É, você não tem uma comprovação científica de que realmente, né, vai lhe rejuvenescer. E isso é antigo, né? Para fechar o texto, eu acabei falando mais do que você, que eu gostei do assunto, né? O elixir da vida eterna, ele começou com os alquimistas, né? Então, antes da química existir, já existiam os alquimistas e a maior preocupação deles era duas, né? Tocar, transformar, né, a pedra de toque, né? Transformar em elementos em ouro ouro e o elixir da vida eterna. e o elixir da vida eterna. Então, isso não é nada novo, né? Né? Ficar rico e viver para sempre. Todo mundo quer isso. Todo Então, mundo quer isso até hoje. você entendeu o padrão do exercício, né? Você pega e aí faz o que eu vi na televisão, né? Tinha uma propaganda que dizia assim: quem lê, viaja. E eu falei, né? Eu pensava, sempre que eu vi, eu ria, né? Porque bem eu sei, né? Porque todo dia eu pergunto, né, pro leitor o que ele leu, ele disse que viajou, que não lembrava de absolutamente nada. Mas a viagem que ele quer dizer ali é isso que nós fizemos aqui agora. A gente leu a página, trouxemos alguns tópicos e começamos a viajar no texto, tá? É claro que se você fizer isso no livro Viajamos todo, através do mundo. você vai gastar dias E para ler um livro. vocês. É por isso que tem gente que diz que não dá para fazer leitura dinâmica na Bíblia. Não, dá. Na hora que você está olhando, a sua leitura está sendo eficiente e veloz. Mas nada impede que você termine 2, 3 versículos e pare por meia hora. Não é? Porque a leitura é quando eu olhava. O que eu fiz depois da leitura não é leitura. Então, nada me impede de fazer reflexões de conteúdo. E foi sobre isso que nós falamos hoje. Sobre essa capacidade de gerar precisão, né, e não fugir do texto. E a maioria tem essa dificuldade, viu, Soraya? Então, é isso.